Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa reunião de domingo. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira, estou com a lição de abertura. E a lição de abertura de hoje ela é do livro Vinha de Luz, é a lição de número 37. E ela é intitulada Orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como vô-lo temos mandado. Isso está em Paulo, foi a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, tá? A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam graves dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isto. Essa lição ela é bem interessante, né? Porque a gente na nossa caminhada a gente está sempre buscando resposta, orientação e soluções, né, para os nossos problemas, né, as nossas inquietações. Mas Paulo ele nessa lição ele convida a gente a ter uma atitude mais simples, né, e profunda, que é viver com serenidade, com mais paz dentro da gente. A gente fica sempre nessa agonia, né, buscando as respostas para tanta coisa. E essa lição ela me fez lembrar, né, quando eu cheguei nessa casa e você cheguei numa quinta-feira fazendo atendimento fraterno, e aí você começa a aprender as coisas e você vai estudando, e aí do nada você quer recuperar o tempo que você perdeu, né? Vamos dizer assim, você, no meu caso, eu já ser espírita no Brasil, fazer trabalhos voluntários lá também, cheguei aqui, fiquei um bom tempo afastado, e aí do nada você quer, sabe, solucionar tudo de uma vez. E não é assim, né? E muitas vezes a gente deixa de cumprir aquilo que a gente sabe, né, do nosso dever, que não é tentar resolver tudo de uma vez, mas a gente ter paz no coração da gente, a gente ter, sabe, a sabedoria de saber que tudo é no tempo certo, que a gente tem que fazer o trabalho, mas dentro da nossa condição, e não tentar abraçar o mundo de uma vez só, sabe, de tentar consertar tudo de uma vez, porque a gente não vai conseguir. Se a gente conseguir enxergar, né, com essas lições, a gente conseguir enxergar as nossas falhas que todos nós temos e parar e buscar ter calma, porque Jesus em nenhum momento está pedindo que a gente conserte o mundo ou que se conserte de uma vez. Até porque ele sabe da nossa condição e da nossa imperfeição e sabe que isso vai levar um tempo para que a gente consiga evoluir e ter esse entendimento por completo.
E a gente não deve se culpar por isso. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos crianças que estamos começando a engatear, a aprender a dar os primeiros passos, as primeiras palavras. Ele não está exigindo que a gente faça tudo de uma vez. E o que ele pede somente, ele não exige da gente. Deixando claro, Jesus, Deus, ele não exige nada da gente. Ele nos dá a oportunidade da gente fazer as nossas escolhas. Mas o que ele pede é que a gente faça com amor. Que quando eu me comprometer a alguma coisa, que eu faça por amor. Não é como comprometer só com os outros, não. Primeiramente é comigo. Eu quero me comprometer a parar de ser uma pessoa que fale mal dos outros e ter responsabilidade com isso. Eu quero me comprometer de, pelo menos, aos domingos, vir ao Getúlio para aprender um pouco, mas não vim com mal vontade. Vim com o coração aberto para receber a lição de abertura, que ela venha transformar o meu coração. Para que eu possa aprender um pouco mais com o livro dos Espíritos, que o Luiz vai fazer daqui a pouco, fazendo minhas perguntas, e ter sinceridade na minha pergunta e querer o meu melhoramento, de guardar o evangelho que a Diane vai fazer, aquelas palavras maravilhosas que conforta, que salva a gente. É disso que Paulo está falando aqui. E às vezes a gente esquece que as coisas assim, mais importante é a gente cuidar da gente e não tentar consertar tudo de uma vez. De ter o cuidado com a gente, de cultivar a paz interior, diante das dificuldades. Isso é um exercício. Isso é um exercício. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer isso. Só que a gente consegue. A gente consegue contar com o coração aberto para cultivar essa paz, porque a gente vai estar dando a oportunidade de nós mesmos, de cada lição dessa, fazer uma mudança na nossa vida. Porque eu digo, gente, é impossível a gente não mudar quando a gente vem aqui e escuta uma lição dessa. Quando a gente está com o coração aberto para escutar o Evangelho de Jesus aqui. Sabe, da gente escutar com o coração verdadeiramente. Da gente chegar em casa, reler a lição com o coração aberto e ter entendimento de olhar, ai meu Deus, essa lição era para fulano que está aqui. Não, não, é para você, é para mim que está fazendo essa abertura. Primeiramente é para mim isso aqui. Não é para ninguém, porque foi na minha casa, eu pedi a Deus, Deus, me mostra a lição que eu possa colocar, que toque o meu coração, que eu possa levar com amor, pum, tá aqui. Isso veio para mim. Eu só estou repassando. Aí cada um aqui cabe, tá com o seu coração aberto e colocar essa lição dentro do coração para que vocês tenham mudança também na vida de vocês. Ter o entendimento. De saber que a gente tem que fazer as coisas não com desdenha, não com barganha, tentando negociar com o mestre, mas é de coração, é o que ele fala. Ele quer, ela bota aqui, esquecemos muitas diretrizes essenciais que já foram dadas há muito tempo. O Evangelho é claro. O que falta frequentemente não é conhecimento, mas ação. Ação. O que está faltando na gente é a gente começar a querer fazer, porque a gente já tem esse conhecimento. Quantos anos estamos aqui nessa casa? Quanta gente antiga aqui? Eu vou fazer 17 anos nessa casa. Será que eu estou trabalhando, pondo em ação tudo que eu estou colocando aqui? Será que tudo isso que eu estou aqui falando para vocês eu também estou praticando? Não, não estou 100% não. Mas comparando, quando eu cheguei há 17 anos atrás aqui, eu me transformei, eu mudei muito, eu vi o que isso fez na minha vida, a mudança que isso me trouxe. Isso me traz uma felicidade quando eu me olho e vejo como eu era antes e me vejo como sou hoje. Continuo com imperfeições, sim, errando também. Mas não me culpando pelos meus erros, não me julgando, mas olhando como um aprendizado. O erro faz parte da nossa evolução, a culpa não. E deixo claro, a gente vai errar sempre. E esses erros, eles vão nos deixar mais forte. Não é que a gente tem que sair procurando errar as coisas, não. Mas é saber que a gente é imperfeito e que toda hora a gente vai tropeçar, mas nunca cair.
Sabe? E se cair, a gente já sabe que Deus, Jesus vai estar ali para dar a mão a gente e nos sustentar. Que Ele sempre fez e continua fazendo por cada um de nós. E vai continuar sempre, porque o amor dele é infinito por cada um de nós. E é isso que a gente tem que ter no coração. Saber que Jesus nos ama, saber que Deus nos ama, saber que temos pessoas dentro da nossa casa que nos amam verdadeiramente, que quer o nosso bem. E buscar, acima de tudo, gente, ter ação. Não é pegar esse conhecimento e guardar. Porque isso não vai frutificar se eu pego todo esse conhecimento e não faço nada com ele. Não é pegar isso aqui e querer ensinar os outros, não. É você usar a seu favor, ao nosso favor. Sabe? É como você não diz, ele não está pedindo que a gente tenha que consertar o mundo, mas que a gente tenha a consciência de que quando assumir o compromisso, esse compromisso é com a gente e com Deus. Sabe, quando eu falo, vou trabalhar na casa espírita, eu vou na quinta-feira, saber que aquele dia que você chegou cansado, e que às vezes dá vontade de não vir na quinta-feira, que o sol está muito quente, você trabalhou um dia quente, mas você saber, isso foi um compromisso que eu fiz com Deus. Tem pessoas ali que estão precisando de ajuda de tomar um passe, que está numa situação pior que a minha. Eu estou cansado, tem gente que está com câncer. Tá me entendendo? O que Paulo fala nessa lição que ele ensina é que a gente tenha compromisso com as coisas que a gente assume. E o primeiro compromisso é com nós mesmos. É buscar a nossa melhora. Pelo menos ter essa sinceridade. Porque quando a gente está melhor, a gente consegue ter um entendimento melhor das coisas, consegue ser melhor com o nosso irmão que está lá fora. A gente consegue ter mais entendimento. A gente consegue ter mais paz interior. Porque quando eu estou bem, nada vai me atrapalhar. Tirar a minha alegria, a minha paz. Se eu estou bem e eu estou conectado com Deus, isso não vai. Não é que a gente vai estar sempre bem 100%, não. Porque, como diz no Evangelho, a felicidade não é desse mundo. Até porque o nosso corpo não tem estrutura para viver feliz 100%. Ainda não. Quantas pessoas morrem de alegria? O Brasil marca um gol, ganha. Ei, meu Deus do céu. Gol! Morreu. Morreu de quê? De alegria. E tem gente, a felicidade é tão grande, a emoção é tão grande que a pessoa morre. E aí? Porque o nosso corpo não tem essa estrutura. Mas é saber que tudo passa. As coisas ruins vão passar na nossa vida. Mas o amor de Deus não. Então que a gente possa ter amor com nós mesmos, ter consciência de quando assumimos alguma coisa, fazer com amor, verdadeiramente. Verdadeiramente. Que a gente possa ter ação sempre naquilo que a gente deseja fazer. Eu quero ser uma pessoa melhor? Trabalhe e tenha consciência de que não vai ser da noite para o dia e que a gente vai morrer imperfeito, mas a gente pode mudar muito e fazer com que a nossa próxima reencarnação seja melhor do que essa. Só que isso são feitos de escolhas e cada um aqui vai fazer a sua. Infelizmente, o conhecimento que eu tenho hoje, que o Luiz tem hoje, que a Diane tem hoje, as pessoas que trabalham aqui, cada um foi dentro do seu tempo. Dentro do seu tempo. Só que hoje eu vejo o bem que isso fez na minha vida e tenho certeza que cada um de vocês também reconhece isso. Cada um aqui chegou de uma forma nessa casa e olhem para vocês mesmos e vejam a diferença de como vocês chegaram ontem e como são hoje. Vale a pena, gente. Vale a pena a gente se esforçar e assumir o compromisso verdadeiramente com Deus. E fazer esse compromisso valer, tendo ação, não deixando ele guardado. Que Deus possa abençoar todos vocês na manhã de hoje. Meu tempo acabou. Eu queria convidar cada um aqui de nós que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, esquecendo nossos problemas um pouquinho e entrar em agradecimento.
Deus, Pai amado, Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que desse a cada um de nós de estarmos aqui reunidos em teu nome nesse domingo para mais uma reunião. Que os conhecimentos de hoje, da abertura, do livro dos Espíritos e do Evangelho que serão feitos aqui, possa transformar as nossas vidas, possa nos aproximar cada vez mais de Ti, nos fortalecendo no caminho que é te seguir. Abençoa, Jesus, todas as pessoas que estão nesse momento nos hospitais, que estão nas ruas, sem lar, sem comida, que possam encontrar a paz interior através dessa prece, sentindo o teu amor verdadeiramente. Abençoa, Jesus, a cada um de nós no dia de hoje, com paz e amor. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, obrigado. O Livro dos Espíritos está com o Luiz. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. E na semana passada eu fiz a questão 785, fala qual o maior obstáculo ao progresso. E por coincidentemente na escala, como estamos iniciando o mês de julho, eu estou aqui de volta, né, pela nossa schedule. Então, hoje, dentro do capítulo 8, que fala a respeito da lei do progresso, nós vamos tratar a respeito de povos degenerados, né? E é interessante que, se nós observarmos o que o termo degenerado nos diz a respeito, o que é degenerar? Tem vários aspectos, não tem? Qual é a definição exata que se dá dentro do termo degenerar? Degenerado é o quê? Veja só. Dentro do dicionário significa o seguinte: é um adjetivo substantivo e descreve algo ou alguém que perdeu as características originais ou ideais de sua espécie, ou que sofreu um declínio moral, físico ou biológico. O termo tem origem do latim, degenerar, e está associado a desvios de padrões. Tudo bem. Em termos de comportamento, ele diz assim: refere-se a alguém corrompido, depravado ou pervertido que foge aos padrões éticos esperados. Na biologia e na medicina, indicam alteração estrutural ou funcional que deteriora células, tecidos ou órgãos. Né? Veja o que nós estamos, povos degenerados. Kardec foi muito feliz nesse aspecto de dizer povos e não humanidade. Certo? Porque se nós colocarmos humanidade degenerada, o mundo todo estaria degenerado, mas ele diz povos. Quem são povos degenerados? E dentro da biologia, da medicina, eu posso estar com o meu corpo praticamente íntegro, mas eu tenho uma degeneração por alguma ferida. Meu corpo não está totalmente degenerado, mas tem alguma coisa aqui nele que está necrosado. Perda de tecido por uma infecção, né? Ou se tem um órgão que está em degeneração, fígado, pâncreas, mas o meu corpo continua, de uma certa forma, íntegro, não deixando de fazer o quê? Sofrer as reverberações, né? Quer dizer, as influências daquela parte que está realmente atacada. Não é isso mesmo? Já entenderam o que é, onde nós estamos querendo chegar? Povos degenerados, acontece o quê? Que num padrão da sociedade existem povos, comunidades que têm padrões morais que não se coadunam com os padrões morais que nós conhecemos da ética e da convivência harmoniosa. Elas interferem na sociedade, no modo geral, na humanidade?
Hoje, pelo conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós observamos que essas interferências elas vão além de uma parte da matéria, mas ela interfere também na parte espiritual. Concorda ou não? Não é? Então, por isso que Kardec foi muito feliz em dizer povos degenerados. E todos que aqui estão já têm uma ciência de que aqueles que quiserem dar uma paradinha, dão uma levantada de mão para fazer algum comentário a respeito do tema que estamos tratando. Tudo bem? Então vamos à pergunta? Kardec nos coloca no seguinte questionamento, porque nós também vamos fazer esse questionamento. E ele diz assim, aos que codificaram a doutrina dos espíritos, que são os espíritos superiores, que participaram dessa codificação. E assim ele começa: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie, onde, neste caso, o progresso. Só um pequeno adendo. Não tem cidades que têm alguns bolsões que caíram na degeneração? Tipo, locais onde havia uma grande indústria, por exemplo. E essa indústria, de repente, muda de local. É lógico que aquelas casas que estão em volta, que eram de funcionários, antigamente havia muito isso, né? Aquelas vilas dos operários. Os operários vão mudar, não vão? Muitas das vezes vão mudar e aquelas casas, aqueles edifícios vão deixar serem abandonados, mas muitas das vezes não virão ao chão. E o que ocorre? Aqueles edifícios vão ficar desocupados ou não? Muitas das vezes se tornam habitações de pessoas que não têm condições de pagar um aluguel, ou isto está com dificuldades financeiras, emocionais, e acabam achando um local para ficar. E ali, como não tem mais a parte da manutenção da empresa, os órgãos daquela cidade também não vai se interessar em recolher lixo e todas as outras coisas, não oferecendo nenhum tipo de benefício. O que vai acontecer? Não vai deteriorar aquele ambiente? E muitas vezes as pessoas que estão nesse aspecto, o que elas estão em dificuldades? Não se entregam muitas vezes à depressão e acabam caindo em vícios e tudo mais? Este é um lugar onde havia progresso, onde havia uma harmonia, entra em deterioração. Por quê? Porque aqueles povos que vão habitar ali são de todos degenerados ou não? Não. Olha a resposta que os benfeitores da codificação nos dão. Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto não está pronto, não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente. Porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituem ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados,
tomar o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Aqueles que progrediram, muitas vezes deixam suas habitações e vão, mas deixam as outras habitações que serão ocupadas por um povo que tem as suas dificuldades intelectuais, morais, whatever. Não quer dizer que no meio daquelas pessoas também, veja só, não tenham pessoas que, por estarem vivenciando questões financeiras, de ordem financeira e tudo mais, vão para aqueles locais por falta de realmente recursos para pagar um local melhor. Mas são íntegras. São ou não são? Ou muitas vezes aqueles que crescem financeiramente vão habitar casas melhores, locais melhores, bairros melhores, mas levam as suas condições morais que não são adequadas a um padrão moral de harmonia, vão levar essas qualidades deficitárias para o local onde eles vão. E eles podem fazer com que aquela interferência moral degradante interfira no ambiente que ele está. Veja bem, a nossa sociedade não está assim? Agora, o porquê que ocorre isso? O que os espíritos estão nos mostrando? Que a nossa Terra, como foi dito sempre, nós falamos, é um planeta de expiações e provas. Certo? E no mundo espiritual, de um planeta de expiações e provas, vai existir espíritos perfeitos? Se quando desencarnam os imperfeitos do plano físico vai para o plano espiritual, vai se tornar perfeito da noite para o dia? Não. Então nós observamos que no decorrer das nossas existências físicas e espirituais entre os dois planos da vida, nós sofremos aquele efeito que chamamos de emigração do plano espiritual para o plano físico e imigração do plano físico para o espiritual. Então, há este intercâmbio. Por isso que, muitas das vezes, nós achamos que determinado local era tão bonito e tal, de repente entrou um grupo de habitantes que degradou o ambiente. Está fazendo sentido, gente? Porque vocês estão assim meio calados, eu estou pensando, estou tentando dar uma coisa. Então vamos, de uma certa forma, ele diz assim: enquanto os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. No livro Gênese, vamos encontrar o que Kardec perguntou aos benfeitores e eles responderam. Olha só. No item 43, que fala da doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, o item 43, eles dizem: os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. Certo? A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem resulta ao adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que, com a inteligência, podem eles fazer o mal. Certo? Alguém inteligente, mas não tem um progresso moral, ele pode fazer coisas erradas. Mas aquele que é inteligente e já evoluiu de uma certa moralidade, o que ele vai usar? A sua inteligência, aliada à moralidade que ele já adquiriu, para fazer o bem. Não é isso?
Por isso que ele continua. Veja só. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É o que está ocorrendo com a nossa Terra hoje. Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que várias obras vêm nos trazendo, né, obras mais recentes, vai nos mostrando isto. Um dos livros que nos falam é uma série de Filomeno de Miranda, que fala a respeito de transição planetária, alvorecer, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais. Esses livros vão nos mostrando a etapa que o nosso mundo está passando pelos dois lados da vida. Certo? Alguém conhece alguma obra dessa? Conhece, Babu? Tem um livro chamado Entre os Dois Mundos, onde um dos espíritos está dando uma preleção falando a respeito de que existem hoje na carne espíritos que estavam há mais de 400 anos sem reencarnar e que foram retirados das regiões mais densas do umbral para terem uma oportunidade de progresso na carne. E aí, hoje nós vemos que muitos desses espíritos não se emendaram, falando muitos, porque não são todos. Como o Rafael nos colocou, nós que temos um pequeno conhecimento, existe essa barreira moral para que nos impeça de fazer o mal que ainda existe em nós. Ou não? Aqui não existe aquela história, o que mais dói no ser humano aqui é o bolso? Hã? Ultrapassa um speed aí, vem a multa que vem. O bill vem pesado. Hã? E não tem aquela história de ficar dando carteirada, não. Dá uma carteirada, dá. Fecha a mão e bota $100 na direção daquele policial. O que ele vai fazer? Dá uma virada. Bota ali as algemas. A lei é a lei. Então, por esses motivos, muitas das vezes nós não ultrapassamos o limite. E a partir do momento que nós vamos respeitando esses limites, mesmo que ainda queiramos ter essa intenção de fazer, o bolso vai doer. Hã? Então nós nos recuamos. E com isso vai se tornando um hábito que naturalmente nós vamos adquirindo. Sim, Diane. Sim. Por exemplo, se é no Brasil uma nota de R$100 para o policial, ele vai te pedir mais uma de 100. Não todos, né, Diane? Não todos, mas muitos, como você disse. A gente não pode generalizar. Sim. Muitos. Infelizmente, ainda acontece isso no Brasil. Aqui já acontece também, porque vocês já ouviram casos de policiais corruptos. Sim. É minoria, diferente do país nosso, Brasil. Por quê? Porque ainda estão evoluindo. Não, porque o próprio policial também é vigiado. Você fala aqui. É, e lá também. Existe a corregedoria para não permitir que esses servidores façam esse tipo de ação. Hã? Então nós conhecemos dois sentidos porque nós conhecemos dois países. Nós vemos os costumes, saiu de um costume que muitas das vezes as pessoas são passíveis de erros maiores do que aqui. Por quê? Porque aqui as leis não são mais rígidas, mas elas são cumpridas. Então vejamos bem, o que diz na Gênesis, ele continua. Se ele me deixar abrir.
E ele diz assim: é quando se dão as grandes emigrações e imigrações. E ele nos leva a uma questão 34 e 35. Eu vou ler um pequeno trecho da 34. Pensam alguns que as diferenças da alma se efetuam passando-se elas do mundo, de mundo em mundo, e não no mesmo orbe onde cada espírito viria uma única vez. Alguém já viu isso dentro da doutrina espírita? Já ouviu? Que muitas vezes, não, o espírito só reencarna num mundo uma vez e depois vai para um outro. Faria sentido isso? Vamos fazer uma coisa. Eu moro em tal determinado lugar. Não, eu não estou gostando desse, eu pego e vou para a residência de outro, porque eu achei ela melhor. Não faz sentido, né? Porque alguém está lá, está ocupando aquele espaço. E ele diz assim: seria admissível essa doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles então só poderiam progredir indo de um mundo a outro e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra, desde que aí se nota a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria, que beira o animal, até a mais adiantada civilização. É evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso. É ou não é verdade? Nós estamos vivendo numa sociedade que tem várias nuances. Para que isto? Isto, para que nós possamos ajudarmos uns aos outros. Crescimento intelectual e moral, um dia vão caminhar juntos. No mundo onde nós estamos, uma grande porcentagem ainda caminha no mundo da inteligência, do progresso material, muito mais rapidamente do que no progresso moral. Mas um leva ao outro. E eles continuam. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral. Entenderam a palavra ulterior? Alguém sabe o que significa? Ulterior é futuro, um embaraço futuro ao seu progresso moral. Então essas palavrazinhas muitas vezes se tornam chave para entendimento. Porque ele fala assim: diante de um embaraço ao seu futuro progresso moral. Não é isso que ocorre? André Luiz não cresceu de uma certa forma moralmente no plano espiritual? Ele não aprendeu ali a respeitar certas regras morais que ele não conhecia no plano físico? Eu tive a grata surpresa de ter o conhecimento de alguém que eu, de uma certa forma, convivi e houve o seu desencarne. Ele, boa pessoa, mas simplesmente fazia coisas que prejudicavam o seu próprio corpo. Quando desencarnou, passou por alguns perrenguezinhos, mas logo em seguida o que nós tivemos conhecimento é que ele já estava no hospital, se recuperando, mas ao mesmo tempo, um hospital escola. Não para, tem que evoluir no conhecimento. E o pouco conhecimento que ele tinha a respeito, porque ele conviveu muito dentro do meio espírita, ele pegou logo o jeitão e percebeu que se ele não seguisse regras, ficaria numa situação complicada. E recentemente eu tive a notícia de que ele já está trabalhando como assistente, auxiliando outros espíritos que também estão passando as mesmas situações que ele passou. É ou não é o progresso? Quando ele voltar na reencarnação futura, ele vai estar mais evoluído. Apesar de haver
o esquecimento de uma vida passada, o conhecimento adquirido vai estar presente. Porque nós aprendemos também no plano espiritual, que é o plano verdadeiro. Não faria sentido. A nossa humanidade evoluiria se desencarnássemos, encarnássemos várias vezes e não houvesse progresso no plano espiritual? Voltaríamos no tempo dos homens das cavernas? Não haveria evolução. E ele diz assim: uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade, até que então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passa a viver, ao mesmo tempo que espiarão uma série de existências penosas, certo? E por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Mas ao mesmo tempo, esse é o item 44, que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores a esses o substituem, vindos quer da erraticidade, isto é, do plano espiritual terrestre, concernente a esse mundo, quer que de um mundo menos adiantado que mereceram abandonar. Espíritos estes para os quais a nova habitação é a recompensa. Assim, renovada e depurada a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Agora ele está falando o estado moral do mundo, porque este é o papel daqueles que vêm exilados, auxiliar no progresso moral do mundo em que eles estão exilados. Quem conhece o livro Exilados de Capela, pode muito bem entender. Então, essa emigração e imigração dentro do plano espiritual, ela é constante. As reencarnações são constantes. E cada vez mais o nosso mundo vai melhorar. Não estamos perdidos. Não estamos, no mar revolto sem um leme. E os códigos morais e éticos que o Cristo trouxe está sempre de forma coerente, nos dando um norte, que é o nosso crescimento moral. Por isso que alguém tem algum comentário? E para ele complementar, eles dizem assim: são às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça. De outras vezes são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. É o que o mundo, nossa Terra, está passando hoje. Vamos ler Transição Planetária. Quantos espíritos de uma graduação moral mais elevada do que os espíritos que aqui se encontram vieram de Alcione? O livro Filomena de Miranda nos narra que são basicamente 40 mil espíritos de Alcione, fora outros de outros mundos que ele não narra, porque ele está se dizendo especificamente a isto. 40 mil espíritos. Onde eles vão trabalhar? Para que o mundo físico, o mundo terreno melhore. São basicamente 3 pilares. Alguém pode nos dizer, para nós encerrarmos? Que pilares que mudam a sociedade? Científico, educação, leis. Basicamente esses. Quando você começa a mexer nessas leis morais que virão mais aperfeiçoadas, você começa a mudar uma comunidade. Educacional, você trazendo educação de bom nível, que estruture cada um que está ao seu derredor sendo educado dessas questões morais, você muda uma comunidade.
científico, auxiliando a nós termos corpos melhores, oferecendo a medicina, oferecendo outros benefícios que nós vamos melhorar. Mas, por isso que se nós adiantarmos somente no meio científico, como a humanidade hoje está, ainda não vamos ter um mundo melhor. Porque existem muitas pessoas que fazem parte da área da medicina, mas ainda fumam, ainda bebem, ciente de que aquilo é prejudicial. Por isso a moralidade vai prevalecer no mundo que nós estamos entrando. E o mundo que nós estamos aqui, nós estamos indo para o quê? O mundo de regeneração? Então, porque nós somos uns povos ainda degenerados. Né? Por isso a regeneração existe. E ela não vai parar. Não adianta. Não adianta porque quem está no comando, nós já sabemos que são os espíritos superiores, que no comando tem o Cristo como o grande governador deste nosso mundo. Tá? Nosso tempo encerrou e Diene vai estar com o Evangelho dessa manhã. Obrigado. Bom dia a todos. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, intitulado Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso está em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Deixa só eu fazer o meu laptop destravar. Destravou, gente. Então, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o Evangelho ele inicia assim: então, os escribas e os fariseus lhe levaram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e puseram-na no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei que apedrejemos as adúlteras. O que achas disso? E eles disseram isso para tentá-lo, para o poderem acusar. Então, naquele período, é bom a gente entender, a Judéia ela estava sob o domínio romano. Era o controle de Roma. E, em regra, as autoridades de Roma proibiram os judeus de sentenciar alguém à morte, qualquer pessoa que fosse. Então, eles não podiam executar a pena de morte, né? Porque isso pertencia somente ao governo romano, e não ao sinédrio. E um início muito claro aqui disso parece mais tarde, quando Jesus foi a julgamento, né? Quando os líderes os judeus entregam ele a Pôncio Pilatos, aí eles dizem assim: a nós não nos é permitido matar. Né? Por isso que eles usaram ali como colocaram Jesus ali em condições para que Pôncio Pilatos julgasse, Roma julgasse, não eles, né? Porque eles não tinham esse poder. Mas isto mostra que eles dependiam somente da autorização, né, de Roma, para efetuarem, né, uma execução ali legal, no caso de Jesus. Ali, então, era uma situação assim, aparentemente, quando eles chegam até Jesus e fazem essa pergunta para Jesus: olha, ela foi pega em adultério, como é que nós vamos fazer? Aparentemente, nós temos uma situação ali sem saída para Jesus, né? Porque o que Jesus faria, né? Qual que seria a saída para ele ali? Não pode julgar, não pode levar à morte, não pode condenar à morte. Do contrário, também ele estaria sendo contra as leis de Moisés, né? Então, ele estava ali sendo pego meio que com a saia justa, né? Mas aqui tem um detalhe interessante. O texto ele nos fala assim, que trouxeram apenas a mulher. Então, nós vamos ver na lei de Moisés o que fala a respeito disso, sobre o adultério. Isso está lá em Levítico 20, versículos 10. E o livro de Levítico, ele é meio que um manual detalhado sobre as leis que foram
que foram passadas para Moisés por Deus. Nós sabemos que foi uma psicografia, certamente de um espírito muito superior, né? Mensageiro de Deus, que passou ali para Moisés as leis, na época, endurecidas de acordo com o povo, com a moral daquela época, né? Então, aqui em Levíticos, capítulo 20, versículo 10, ele fala assim, olha a lei deles. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, o fato deles terem levado somente aquela mulher nos reforça a ideia de que o objetivo principal não era cumprir a lei. Não era cumprir a lei. Porque se fosse para cumprir a lei, eles teriam levado o adúltero também. Né? Eles não levariam somente a mulher. Então, ali, a intenção deles realmente era de colocar Jesus à prova, de colocar ele numa situação em que ele caísse, que ele fosse pego ali, né, pela população. E ficou claro também como quando João diz aqui, né, eles disseram isso para tentá-lo, né, e poderem acusar. Então, eles queriam que Jesus fosse acusado de qualquer forma. Então, a armadilha, como eu falei aqui agora há pouquinho, ela era dupla. Porque se Jesus dissesse, apredejem a mulher, né, poderia ter se acusado diante das autoridades de Roma de estar fazendo uma execução ilícita, ilegal, porque eles não tinham poder para isso, né? E se ele dissesse, não a apedrejem, poderiam acusá-lo de estar violando as leis de Moisés. Né? Então, foi assim, foi uma armadilha dupla ali para Jesus, né? Como se Jesus fosse cair nessas pegadinhas, né? Um espírito da envergadura dele, superior como ele é, né? Mas a resposta de Jesus, ela foi brilhante, foi extraordinária. Foi extraordinária, porque Jesus fala assim, mas Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Então, Jesus, ele respondeu isso de forma que ele não caiu em nenhuma das duas armadilhas que eles colocaram ali para ele. Nem ele mandou apedrejar e nem falou que não condenou. Ele falou que quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. Né? Então, o que ele fez com isso? Ali ele estava expondo a hipocrisia deles. Porque lá na lei fala que teria que ser os dois, né? O homem e a mulher. Então, Jesus deixa claro ali a hipocrisia deles e coloca eles o quê? A refletir, a examinar a própria consciência. Será que eu não tenho pecado mesmo? Será que eu posso atirar essa pedra nela, né? Mas será que eles tinham consciência? Será que eles tinham essa reflexão sobre isso, né? Sobre os próprios erros? Tinham. Eles tinham, porque eles eram conhecedores das leis. Eles estudavam isso todos os dias. E estudam todos os dias, né? Isso está lá em Eclesiastes 7. Olha o que fala lá, no versículo 20. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratica o bem e nunca peque. Então, eles tinham consciência de que na terra não existem santos. Que todos, não existe na terra quem nunca cometeu um pecado. Então, como que poderiam eles se julgarem sem pecado, um entre eles, e atirar a primeira pedra? Aí o texto de João segue dizendo assim, depois, abaixando-se de novo, ele continuou escrevendo na terra. Aqui, eu vou lá no livro Personagens da Boa Nova, é uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Ela narra que Jesus, quando ele estava ali agachado, escrevendo na terra, ele escrevia a marca moral de todo mundo que estava ali, o erro de cada um. Ele escrevia assim,
ladrão, adúltero, caluniador, ou seja, as suas próprias mazelas, é o que ele escrevia. As mazelas morais de cada um, que estavam ali com as pedras já prontos para executarem a mulher. E Jesus, escrevendo calmamente, todos que estavam atrás estavam lendo o que Jesus estava escrevendo. E com isso, o que acontece? Mas os homens, ouvindo-o, foram se retirando um após o outro, sendo os mais velhos os primeiros. E assim ficaram apenas Jesus e a mulher em pé, no meio da praça. Aqui, alguns têm o seguinte entendimento: por que os mais velhos foram sendo retirados primeiro? Provavelmente porque lá até hoje, os mais velhos são um exemplo. Os mais novos vão seguir os exemplos dos mais velhos. Então, provavelmente, os mais novos foram vendo os mais velhos se retirando, também foram se retirando, né, por ver o exemplo deles, né? E então, levantando-se, lhe disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor. Aí, se todos os demais haviam se retirado e diante dela estava um homem, o único homem justo, o único ser perfeito a ter pisado na terra, o que provavelmente ela deve ter imaginado? Pronto, morri. Se não tinha nenhum justo aqui para me condenar, ele é justo. A pedrada vai vir dele. Porque é o único justo sobre a terra. Morri. Mas ela estava esperando aquela sentença, né? Provavelmente muito assustada, envergonhada, com certeza apavorada, né? Com vergonha das pessoas que estavam ali julgando. E eu acho que até sem esperança nenhuma, porque com certeza no momento que ela foi jogada ali na praça, no chão, e sendo acusada, e todo mundo falando aquele tanto de palavrões para ela, de condenações, com certeza ela não via mais esperança para ela. Ela mesma, ela já sabia que ela ia desencarnar. Mas o que o único justo sobre a terra respondeu para ela? Eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Olha que coisa mais linda. Do único justo sobre a terra. Olha qual foi a resposta dele para ela. E aí em João mesmo, ainda capítulo 8, um pouquinho mais na frente, no versículo 15, Jesus fala assim: olha, vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Então Jesus, ele não veio para condenar. Ele não veio a esse mundo para nos condenar, para nos julgar. Jesus, ele veio para nos salvar. E para nos salvar de quê, gente? De nós mesmos. Para nos salvar das nossas próprias mazelas. Nós temos muitas. Assim como aqueles homens que estavam ali prontos para jogar pedra naquela mulher. Quem de nós aqui temos essa autoridade moral que eu me refiro, para fazer com quem quer que seja de um irmão nosso? Quem de nós tem autoridade moral para apontar o erro do próximo? É uma reflexão, né? Mas ele, que fique bem claro, Jesus, ele não concordou com o erro dela. Ele só não a julgou. Ele só disse: eu não te condeno, mas vai e não peca de novo. Ou seja, ele não concordou com o erro, né? E será que o gesto grandioso do Cristo, naquele momento ali, em não condená-la e não julgá-la, fez com que ela se tornasse uma pessoa melhor? Fez com que ela criasse força para querer uma mudança realmente para a vida dela? Será que aquele gesto de Jesus provocou isso nela?
Porque, igual eu falei, quando ela estava caída ali no chão, que ela não tinha nenhuma esperança, já esperando ali a morte, e de repente chega o Cristo e transformou tudo, mudou todo o cenário da vida dela ali, naquele momento. Pelo seu magnetismo e pelo amor que ele tem por nós, e que ele teve por ela ali naquele momento. Será que esse gesto fez com que ela tivesse essa vontade dessa transformação? Nesse mesmo livro que eu falei, Jesus, ele, de uma forma assim bem pura, ele fala para ela assim: minha filha, vai, não erres mais. Por quê? Porque eu quero te salvar, porque essa é a minha função aqui no planeta Terra. E a Amélia Rodrigues, nesse mesmo livro que eu citei aqui, ela vem nos contar a sequência da vida dela a partir daquele encontro com Jesus. Ela vem e conta que naquele mesmo dia à noite, aquela mulher, ela procura por Jesus. E ela o encontra hospedado na casa de alguém e ela vai até lá. E chegando lá, ela abraça com Jesus, ela chora, ela fala das suas dores, ela tenta justificar o porquê da traição dela, né? Ela reconhece o erro dela, ela fala: Jesus, eu errei, eu sei que eu errei, eu não poderia ter feito isso, mas o meu marido, ele passava as noites desde o primeiro dia de casado, na rua, com os amigos, sempre me deixando sozinha. E eu, carente, cedi ao sedutor. Mas é claro, Senhor, que eu errei. Eu entendo que eu errei. Aí ela disse: olha, mas agora, Jesus, eu fui abandonada por todos. Meu marido não vai me ajudar. Meu pai, se sentindo humilhado porque eu fui a julgamento numa praça pública, minha família, meu pai, eles não vão me ajudar. O que eu faço agora, Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? E Jesus, ele mostra para ela horizontes de renovação. E Jesus conforta ela, lá no livro fala isso, dizendo assim para ela: filha, há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo. E a luz da verdade, no achote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. E aí, ela seguiu. Ela foi fazer o que Jesus recomendou para ela. Aí a Amélia já coloca 10 anos para frente. Ela diz que 10 anos se passaram e ela estava lá em Tiro, em uma casa humilde, praticando o que Jesus aconselhou, a caridade, o amor ao próximo. E ela recebia pessoas leprosas, doentes, pessoas que estavam caminhando há muito tempo, perdidas, ela acolhia, ela dava o alimento, ela curava as feridas. Então ela estava servindo as necessidades, né, de todo mundo que ali passava por ela. Meio que pegando aquele conselho que Jesus disse, aquilo que Pedro diz lá em Pedro 4:18, quando ele faz referências a Provérbios, né, 10:20. O ódio excita contendas, mas o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, o gesto dela estava cobrindo a multidão de pecados, porque ela estava amando. E ela não só curava os doentes que por lá passavam, ela não só dava o alimento, ela também falava de Jesus. A todos que lá entravam, ela falava do Evangelho do Cristo, ela falava do encontro que ela teve com Jesus, ela falava do amor desse divino amigo que um dia a salvou. E em um momento,
desses momentos, no cair do sol, como diz aqui a autora, chega lá um homem todo definhado, todo doente, doente. E ela começa a tratar ele, a tratar as feridas, a dar alimento para ele. Quando ela foi falar de Jesus, ele fala para ela: eu conheci esse Jesus. Eu tive um encontro com ele. Ela: é mesmo? Sim, eu encontrei com ele quando a minha mulher adulterou. Minha esposa, adúltera, estava em praça pública para ser linchada, vamos falar assim, né? E eu tive um encontro com esse Jesus. Ele impediu que isso acontecesse. E eu confesso que eu tive ódio dele. Eu odiara. Porque ele salvou a mulher que adulterara. Como ele pôde fazer aquilo? Mas eu confesso também que, com o passar do tempo, eu me retirei dali, mas refletindo naquelas palavras que eu ouvi aquele Cristo falando, refletindo, eu entendi que o errado fui eu. Eu cometi o erro e não a minha esposa. E meditando nisso, ele falando, ela virou para ele e falou assim: meu irmão, Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Ela não se revelou a ele. Ela o reconheceu, mas ela não teve coragem de dizer que ela era a esposa. Então aqui nós tiramos uma outra lição. Ela reconheceu o marido, mas não disse nada. Apenas cuidou dele com amor, que foi aquilo que Jesus ensinou, né? Como que reconciliando ali com um passado que para ela foi tão doloroso, né? Então ela, naquele momento ali, com aquele marido, depois de 10 anos, ela teve essa reconciliação. Sem cobranças, sem acusações, ela não acusou de nada, não cobrou nada. E essa atitude dela traduz o ensinamento de Jesus, né? E essa mulher que recebeu esse amor do Cristo e o perdão de Jesus, tornou-se ela mesma alguém capaz de amar e de perdoar. Porque ela também havia recebido isso de Jesus, né? Então, esse evangelho de hoje, eu espero do fundo do meu coração que ele nos convide a refletir sobre as pedras que muitas vezes ainda trazemos em nossas mãos, diante do erro do nosso próximo. Que possamos refletir, né? Que em vez de julgar, nós saibamos oferecer a misericórdia, assim como Jesus ofereceu para aquela mulher adúltera, né? E assim como ele oferece para nós até hoje, porque diante dos nossos erros, porque, de novo, quem aqui entre nós tem uma moral para dizer que não erra? Quem? E Jesus, ele usa de quê? Para com todos nós, até os dias de hoje, de misericórdia, de amor, de compaixão. Lembrando a todos nós, né, que quem foi alcançado, nós somos alcançados todos os dias. Então, quem foi alcançado pela misericórdia é chamado a ser misericordioso. Se nós recebemos a misericórdia do Cristo todos os dias, nós também temos que procurar ouvir na nossa consciência e em nossos corações a misericórdia para com o nosso próximo. Misericórdia para com aquele que erra. Misericórdia para com os nossos próprios erros. Nós também temos que ter misericórdia de nós mesmos. Por isso, esse evangelho de Jesus, ele está na bem-aventurados os misericordiosos. Então, se recebemos, é porque somos convidados
há também a oferecer. Que possamos deixar as pedras que estão em nossas mãos e ofertar amor ao nosso irmão. E assim eu convido a todos a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento em prece e em agradecimento a Jesus por esse momento, por esse encontro nesta manhã. Te agradecemos infinitamente, Jesus, a sua misericórdia. Te agradecemos infinitamente, Jesus, o seu amor. Ó Jesus, quantas vezes erramos, quantas vezes caímos nas armadilhas, quantas vezes, Senhor, enchemos as nossas mãos de pedras para com os erros do próximo. Ah, Mestre, mas o teu amor é tão grande que o Senhor usa de misericórdia para com todos nós e nos convida o tempo todo a refletir no amor que o Senhor nos ensinou, refletir na misericórdia, refletir, Jesus, em nós mesmos, refletir nas nossas próprias ações. Divino Mestre Jesus, como tu és bom. Muito obrigada, Mestre. E que esta energia amorosa venha nos cercar todos os dias e que possamos não esquecer de usar de misericórdia também todos os dias. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.